Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Lenara. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Muito bom dia para quem tá chegando. Bom dia, Ivone. Bom dia. Oi, Fê. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Fê. Bom dia, Gabriela. Obrigada por ter convidado. Bom dia, bom dia. Bom dia, Lenara. Obrigada por ter compartilhado também. Hoje eu me senti um pouco carente porque a Paula tá viajando, não teve, né, o dela. E eu já tô acostumada a meditar com ela de manhã, enfim, né? É estranho não ter a Paula Abreu de manhã para fazer as meditações aí com a gente, mas aí eu decidi entrar um pouquinho mais cedo para a TV do Bem. Bom dia, Aline. Bom dia. Você também, né, Gabriela? A gente já se acostuma tanto, né, com os periscopos da Paula, 8 horas da manhã, a gente acaba sentindo falta. Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, Willy. Gente, coloca aí de onde vocês estão falando, enquanto o pessoal ainda tá entrando aqui, só pra gente. Bom dia, Danusa, tudo bom? Então, ela foi viajar e eu, né? Ela até falou que tinha conseguido um fiozinho lá de internet, mas pelo visto não rolou, né? Polônia, nossa, que bacana. Recife, deve estar frio aí na Polônia, né? Indaiatuba, Espírito Santo. Como eu gosto de falar, gente, com pessoas, né, do mundo inteiro até. Tem gente do Japão que me escuta. É muito bacana mesmo. Então, bom dia para todo mundo. Eu não sei se todo mundo me conhece, mas eu vou me apresentar. Meu nome é Jaqueline, eu sou Master Coach de pais e filhos. E eu realmente tenho essa missãozinha de fazer com que os pais tomem mais consciência da educação dos filhos, sejam os pilares de sustentação na vida dos filhos, os verdadeiros educadores emocionais desses serizinhos lindos que a gente escolheu educar, né? E obrigada, super missão mesmo. E eu também sou coach de carreira para adolescentes, então eu ajudo os jovens a descobrir as missões e os talentos e conectar essas missões ao mundo. E porque realmente é isso que eu acredito, eu acho que a gente precisa plantar uma sementinha nas crianças, nos jovens, para que eles consigam se conectar ao mundo de uma maneira correta. Hoje orientação vocacional através do coach. Eu também trabalho com técnicas de orientação vocacional e com coach também para jovens, porque o que eu percebo, 90% dos adolescentes que eu atendo, eles estão muito perdidos no ser. Eles não sabem quem eles são, eles não sabem do que eles gostam, do que eles não gostam. Então eu trabalho mais esse encontro do jovem com ele mesmo do que de fato a profissão, porque quando a gente tem consciência daquilo que a gente fica muito mais fácil da gente escolher, da gente começar a perceber como é que a gente pode se conectar, né? Então, poxa, se tivesse isso na minha época, eu não estaria tão perdida. Eu também. Eu fui uma jovem que eu não sabia o que eu queria da vida e eu percorri um caminho muito longo até descobrir. Então, realmente é por isso que eu quis, né, vir para essa área de coaching de pais e filhos e de coaching de jovens, porque eu acredito realmente que os pais têm uma grande responsabilidade, uma grande parcela no meio do caminho do filho para ajudá-lo a não esquecer dos talentos que eles têm, daquilo que eles gostam de fazer, do que eles não gostam de fazer. Então, isso é muito importante para a gente não deixar, principalmente os nossos filhos, esquecerem disso. E aí, eu vou falar um pouquinho hoje de um tema que é o preconceito, né? A criança, o preconceito e o papel dos pais. Bom dia, Vinícius. Por quê? Esses dias, ontem eu tava refletindo muito, até a Fê tá aí, né? Eu comecei a refletir até por causa do scope dela ontem, de falar. Ontem ela fez um scope super bacana, falando que você precisa realmente ter atenção para o seu filho, que tem muitos pais que deixam o filho na porta da escola e nem olham para trás, não dão aquele abraço, né?
E aí eu fiquei realmente, assim, me veio essa história à cabeça, né? Essa situação que eu passo com a minha filha, e eu achei importante compartilhar isso com vocês também. A minha filha, ela tem estrabismo. Então, desde pequenininha, quando foi detectado realmente assim, ela tem um desvio no olho direito, bem forte, e ela começou a usar tampão por causa disso, por causa desse desvio no olhinho direito. E ela tinha que usar o tampão o dia inteiro no começo. Isso significa que ela tinha que ir para a escola com um tampãozinho também. E no mesmo período ela começou a usar o tampão e o óculos, que foram duas mudanças realmente assim, para a vidinha dela, bem consideráveis. O que aconteceu, né? Eu conversei, graças a Deus, assim, todo mundo, todos os pais da sala da minha filha se tornaram amigos, então nós somos realmente muito amigos e eu tenho essa liberdade de chegar para esses pais e explicar essa situação, né? Então eu falei para eles, olha, minha filha, a partir de segunda-feira vai começar a ir de tampão e de óculos. E a professora da minha filha, expliquei para a professora da minha filha também. E a professora da minha filha usava óculos, mas ela ia de lente. E o que a professora da minha filha começou a fazer? Ela começou a ir de óculos. Ela falou, Jaqueline, não tem problema, eu vou começar a ir de óculos para que ela tenha uma referência na sala, porque ninguém da sala dela usava óculos. Ela ia ser a primeira criança a usar óculos e ainda por cima ela ia usar tampão. E os pais também começaram a me ajudar nessa empreitada de acolher a minha filha nessa situação de mudança dela. E, gente, foi lindo de ver, porque, assim, a minha filha não sofreu nenhum tipo de preconceito nessa mudança. Ela professora e paz do amor, é exatamente isso. Então, assim, a minha filha na escola não sofreu nenhum preconceito. Pelo contrário, as crianças chegavam em casa e falavam para os pais, eu quero usar tampão igual a Bianca, porque eu mandava tampão coloridinho, né? E as crianças achavam o máximo e muitas, inclusive, começaram a pedir a usar tampão e óculos para os pais. Porque os pais trataram isso com naturalidade. Eu também me emociono, não sei se vocês estão percebendo, mas assim, é muito lindo quando você vê os pais unidos no amor e não no preconceito, né? E aí, na escola eu não tive problema nenhum. Mas a minha filha tinha que usar o dia inteiro. Então, nós íamos para o shopping, nós íamos para os lugares, e ela sempre com tampão e óculos. E o preconceito das pessoas nos elevadores, no shopping, os olhares, sabe, dos adultos para minha filha, foi o que mais machucou a mim e a ela. Porque teve um dia que ela chegou para mim e falou, mamãe, eu não quero mais usar tampão quando a gente for pro shopping, porque as pessoas me olham de um jeito diferente e esquisito. E aí eu me sinto diferente e esquisita. Então, olha só, por que eu coloquei as crianças, o preconceito, né, e o papel dos pais. Porque, na verdade, assim, eu vejo muitas pessoas falando assim, as crianças são malvadas, né? As crianças não são. As crianças, quando bem orientadas, elas acolhem. Então, as crianças da sala da minha filha acolheram. E isso foi muito lindo, porque elas foram orientadas pelos pais, pelo amor, e não por esse preconceito. Então, assim, eu percebi muito mais preconceito nessa questão dos adultos de olharem com cara de pena para minha filha no elevador e alguns até tecerem comentários do tipo, ai, coitada, ela usa tampão, né? Em suma, no dia seguinte só tinha o pai da minha filha e a filha do outro pai na escola. Eu não peguei a sua primeira frase, desculpa, mas eu acho que você estava contando alguma história, né? Então, assim, os adultos, eles olham com esse olhar de pena, achando realmente que, de repente, a criança é digna de piedade, de pena, sabe? Como se fosse uma coisa muito feia, como se fosse uma coisa muito esquisita, muito estranha.
E aí a gente começa a abalar a estima dessa criança, porque a gente acha que a criança não percebe, e a criança percebe. A criança percebe todos os olhares, a criança escuta os comentários, a criança percebe as cotoveladas que os adultos dão. E aí cabe também, e assim, esse é o primeiro aprendizado que eu tive com essa história da minha filha foi que nós pais temos uma responsabilidade muito grande de orientar direito e não colocar no nosso filho esse preconceito todo, né? Na escola da minha filha tem inclusão, e é super bacana porque a minha filha não diferencia. Esses dias até, não sei, uma outra mãe comentou, ai que legal, na sua sala tem uma criança especial, e minha filha olhou para ela e falou assim, ué, mas todos nós somos especiais. Não é, mãe, que todos nós somos especiais? Do tipo, não tem nada de diferente. Eu sou como ela e tá tudo bem, tá tudo certo, entendeu? E todas as crianças são especiais. É assim que a gente tem que tratar, que a gente tem que cuidar. As crianças são curiosas, então elas perguntam mesmo, e podem ser que elas perguntem sobre uma determinada situação de outra criança, mas vai muito de como a gente conduz essa conversa com os nossos filhos, de ensinar para eles que tá tudo bem, que as pessoas são diferentes, as crianças são diferentes, e mostrar que a gente não precisa ter preconceitos com isso. E isso veio muito dos adultos. E eu tive que trabalhar muito a minha filha no amor, no acolhimento, na aceitação daquela situação dela. Não foi por causa das crianças, foi por causa dos adultos. Porque todas as vezes que eu saía com a minha filha, tinha um adulto que tecia um comentário estranho, né? Do tipo, nossa, ela machucou os olhos, ai, coitada, mas a expressão, gente, a expressão desses adultos é que era o terror para minha filha, ao ponto dela não querer mais sair de casa para ir em shopping, dela não querer mais sair porque ela dizia que ela se sentia diferente porque as pessoas olhavam para ela de uma maneira diferente. E ela não se portava de ir para a escola de tampão e de óculos porque lá ela se sentiu acolhida. E aí foi um trabalho em casa mesmo que eu fiz com a minha filha para elevar essa estima, acolhendo esse sentimento dela. Abraço em grupo, Fê, que lindo! Para acolher esse sentimento dela e ao mesmo tempo trabalhar. Por quê? Porque não sabem exatamente. Eu também, veja bem, né, essa situação. Você sente num primeiro momento a vontade de não deixar que o seu filho sofra tudo isso, mas ao mesmo tempo, gente, assim, a gente não pode esconder o nosso filho do mundo. Eu tinha uma situação em que eu não podia simplesmente desistir do tratamento. E eu não podia simplesmente dizer para minha filha, nós não vamos sair mais, mas ao mesmo tempo eu tinha que acolher essa emoção e esse sentimento dela, porque eles eram verdadeiros, realmente acontecia. Então é um trabalho que nós pais temos que fazer com muito amor. Eu acolhia o sentimento da minha filha, eu abraçava ela, eu falava, filha, eu entendo isso que você está sentindo, mas a mamãe está aqui para te ajudar a superar. Por quê? Porque a gente não consegue mudar a sociedade, a gente não consegue mudar o outro. E muitas vezes a gente não consegue proteger os nossos filhos 24 horas, né, por dia. Porque a vontade que eu tinha era de, né, fulminar essas pessoas que ficavam fazendo isso, mas são muitas e não tem como a gente, né, colocar na cabeça de cada uma dessas pessoas que o que elas estão fazendo está atingindo diretamente aquela criança. E tem muito a ver com essa questão do bullying mesmo. Eu vejo, né, nas escolas, às vezes, as crianças fazendo isso, mas muitas pelo comportamento dos pais, né? E a gente precisa acolher e entender as diferenças e ensinar os nossos filhos a entender as diferenças. E eu acolhi a minha filha e o ponto auge, né, dessa questão dela foi quando ela olhou para mim e falou assim, mãe, nós estávamos rezando e aí ela olhou para mim e falou assim, mãe, eu acho que eu vou pedir para Deus curar os meus olhos, porque assim eu não vou precisar mais que as pessoas me olhem daquele jeito meio esquisito.
E eu conversei muito com ela, Danusa, como eu lidei com essa situação, né? Ela perguntou. Com muito amor e explicando sempre para minha filha as diferenças. Tem um livrinho, eu esqueci o nome dele, depois eu vou pegar para vocês. Eu gosto de lidar muito com essas emoções das crianças através de livros, de histórias. E tem um livrinho que fala de uma rosa, de uma flor, que ela não tinha uma pétala. E essa flor, ela se sentia muito triste porque ela não tinha essa pétala. Mas os amigos adoravam essa flor. E todo mundo adorava essa flor e era uma flor muito especial. Mas ela não se sentia especial porque ela não tinha essa pétala. E eu contei essa historinha para minha filha. E ela adorou a historinha. E para criança, a gente não precisa ficar assim, tá vendo, filha? Ela não tinha uma pétala, igual você. Não. Eu contei a história para minha filha. E depois, à noite, ela falou assim pra mim, mãe, super bacana, eu contei pros meus amigos essa história, porque eu falei pra eles, olha, a flor não tinha uma pétala, nossa, e não tinha problema que ela não tinha uma pétala, porque ela era linda. Aí ela parou, gente, no meio do carro, e em casa até depois sozinha eu chorei por isso, porque ela parou e ela olhou pra mim e falou assim, mãe, ela não tinha uma pétala, e tudo bem ela não ter uma pétala? Eu falei, tá vendo, filha? Tudo bem ela não ter uma pétala, porque a flor era especial. E aí ela parou e falou, igual a mim, tudo bem que eu uso tampão agora. Eu falei, filha, tá vendo? Tudo bem, porque você é especial do jeito que você é e tudo bem. Então a criança, quando ela se sente acolhida e ela se sente no amor, ela eleva a estima dela, sabe? E foi lindo fazer parte dessa percepção da minha filha que tudo bem, né? Ela não ter uma pétala como aquela florzinha, porque ela era especial para muita gente, né? Então, eu sou casada. Obrigada. Eu me emociono também em falar. Então, assim, a gente pode, através de histórias, através de filmes, acessar essas crianças e colocar para os nossos filhos, porque a gente não vai proteger, né? Os nossos filhos, exatamente isso, nós somos todos diferentes e especiais. Eu tive muito apoio e eu também, enfim, né, eu dava vários exemplos para minha filha de várias, mostrando, mas não diferenças assim, tá vendo, filha, fulano é assim, não, de mostrar, sabe, nas entrelinhas como as pessoas são diferentes, né? Algumas mais, outras menos, né? Com as pessoas, Danus, o que eu fazia? Eu sempre respondi educadamente para todas as pessoas e da maneira mais natural possível. Ah, nossa, ela machucou o olho. Não, ela não machucou o olho. Ela usa tampão porque ela tem estrabismo. Ai, tadinha não. Ela tá corrigindo a vista e tá tudo tranquilo, tudo bem. Ela tá ótima, não tem problema nenhum, sabe? E aí as pessoas ficavam sem graça, porque a gente, né, às vezes cai nessa lamentação e aí você começa a entrar nesse processo de preconceito também, achando... a minha filha começou a usar tampão com 3 anos, hoje ela tem 7 anos, ela não usa mais tampão, ela usa óculos ainda, continua usando óculos, mas ela não usa mais tampão. Mas ela começou a usar com 3 anos e usou até os 6, então faz 1 ano só que ela não usa mais o tampão, tá? Meu marido também teve, mas ele teve muito por causa de mim. Ele fala, ainda bem que eu tenho você, porque eu ia ficar desesperado. Ele não sabia como lidar com essa situação. Ele não sabia como lidar com o choro da minha filha, com esses momentos. Teve um dia que esse dia que ela falou que ela ia pedir para Deus curar os olhinhos dela, que o meu marido chorou no banheiro horas, assim, né? E eu tive que ficar lá lidando com essa situação e com essa dor da minha filha. Porque, exatamente, a gente tem que agir com naturalidade, a gente não pode incentivar o preconceito e nós temos que acolher esse sentimento dos nossos filhos e não, assim, falar, não, filha, não fica assim, olha, vai passar, não, sabe? Eu falava pra ela, filha, eu te entendo. Eu entendo que você esteja chateada. E não falar assim, não, imagina, as pessoas não olham pra você. Gente, as crianças vêm, elas vêm. A gente precisa ensinar os nossos filhos a lidar com isso. E não maquiar, sabe? Jogar pra debaixo do tapete falando assim, não, filha, imagina, as pessoas não estão te olhando desse jeito, não. Mas você tentar, com o seu amor de mãe, com esse acolhimento,
Ao mesmo tempo que você ampara o seu filho nessa emoção, aprender, ensinar, né, o seu filho a lidar com isso, com essa situação, né? E isso é muito importante. E pegar o apoio das pessoas que estão perto de você. Então, assim, eu cerquei a minha filha com o maior apoio que eu pude, desses pais, dessa professora linda, que eu agradeço ela todos os dias, que começou a ir de óculos por causa da minha filha. Sabe, de todos os pais que me ajudaram, e meus familiares, enfim, né? Eu fui conversando com cada pessoa, pedindo para que eles agissem com naturalidade e que quando surgisse o assunto que eles falassem com naturalidade, para que ela se sentisse acolhida naquilo que eu poderia, né? E por quê? Porque aí as situações que a gente não controlava, eu fui administrando. Então, assim, é muito importante, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, que vocês se conscientizem de que nós, pais, temos uma responsabilidade muito grande de orientar os nossos filhos para o não preconceito, para a naturalidade das coisas, sabe? Para a ordem natural, para as diferenças, de uma maneira muito natural, não, sabe? Porque as crianças, elas vão pegar, né? Eu senti isso na pele, e as crianças, elas vão levar isso para elas vão tratar com naturalidade cada vez que você tratar também com naturalidade aquela situação, sabe? Você explicar para o seu filho as diferenças de uma maneira bacana, muito legal. Né? Orientar para o amor. Eu acredito muito no poder do amor e eu sempre oriento pelo amor. O tempo inteiro a gente tem que buscar o amor para trazer esse amor na vida dos nossos filhos. E eu acho que essa é a nossa missão maior. Então eu quis compartilhar essa história da minha filha com vocês, porque de repente pode ajudar mais pessoas que tenham um filho, de repente que tenha algum tipo de diferença. E que a minha filha, assim, sabe, eu vejo que ela saiu muito mais fortalecida dessa história, depois ela desencanou mesmo, sabe, e ela começou a lidar com naturalidade com isso, e tudo bem, sem problema, sabe, e foi muito bacana, e foi uma experiência em que eu cresci também como mãe, porque nós, pais e mães, nós também crescemos juntos, né, com as experiências. Assim, eu que agradeço por ter essa oportunidade de compartilhar isso com vocês. Eu acho que a gente precisa ter mais TVs aqui do bem, compartilhando experiências, porque a gente cresce nas experiências também, né? E é isso que eu quero, por isso que eu criei o programa Pais Parceiros, que tá no ar, e as inscrições se encerram até na terça-feira que vem. Porque eu acho que a gente precisa fazer um movimento de pais que ensinem desde já os seus filhos a crescerem no amor, porque é isso que importa, a lidar com as emoções. Eu estudo muito os universos das emoções e, gente, a gente transforma os nossos filhos através das emoções das nossas e ajudando os nossos filhos a administrar as emoções deles. E é muito mágico isso, né? Então, assim, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, no Facebook vocês podem pedir acesso ao grupo VIP, bit.ly/o poder dos pais, bit.ly/o poder dos pais. E se vocês quiserem conhecer o programa Pais Parceiros, que está com as inscrições abertas, é no bit.ly/programa Pais Parceiros, bit.ly/programa Pais Parceiros, tá? Porque realmente, assim, a gente precisa... o site dos pais é bit.ly/o poder dos pais, bit.ly/o poder dos pais, tá? O vídeo sobre os valores, entra na minha comunidade, bit.ly/o poder dos pais, que eu disponibilizo para você, tá bom? E a Fê, obrigada, Fê, colocou aí o nome do meu programa, né, o atalho para o meu programa, que é bit.ly/programa Pais Parceiros, tá? Que é um programa específico para os pais, para que a gente consiga construir a nossa vida junto com os nossos filhos, nos transformar no meio do caminho, aprender a lidar com as emoções dele, aprender a administrar conflitos, aprender... Cris, então se você já participa, eu vou colocar lá para você, tá bom? Eu vou te chamar lá no grupo e aí eu coloco para você dos valores.
aprender a lidar com os conflitos, aprender a administrar, aprender a criar valores, aprender a criar relacionamentos, aprender a respeitar o seu filho nas fases que ele tem. Então é um programa que tá muito lindo, que eu tenho pessoas lindas me acompanhando, tem 9 bônus lindos e maravilhosos, né, de pessoas que estão aqui para fazer esse movimento de paz, que a gente precisa ser verdadeiros parceiros mesmo para os nossos filhos. Então fica o convite para vocês, eu espero que eu tenha contribuído com vocês aí para essa manhãzinha. E orientem o filho de vocês pelo amor. E sigam a Fê. Fê, fala um oi aí pro pessoal. Sigam a Fê, que ela também tá comigo nesse movimento de paz. Ela é linda, fala um monte de coisa, transmite todos os dias. Às 15, né, Fê? Não sei se vai ficar esse horário para ela, mas ela ensina um monte de coisa bacana também. E sigam ela também pra gente fazer esse movimento crescer, tá bom? TV do Bem sempre. Um beijo pra vocês. E talvez... Ah lá, a Fê tá aí, ó. Ela transmite todos os dias 15 horas. Sigam a Fê, gente, que ela é também uma fofa. Está sempre falando aí para pais e filhos também, que é isso que a gente precisa, tá bom? Um beijo, gente. Um excelente dia pra vocês. E até o próximo Periscope.